Olá pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula e hoje estaremos falando sobre regulador Zener. O objetivo dessa videoaula é então mostrar como é possível se fazer o cálculo ou realizar o cálculo de um regulador baseado no diodo Zener com o objetivo de reduzir uma tensão de entrada de maior valor para uma tensão de entrada de menor valor em uma determinada carga. Para isso, nós vamos partir aqui para a análise. Esta análise a gente chama de primeiro caso, onde a tensão de entrada na entrada do regulador é constante, temos aqui uma tensão VE de valor constante, ou seja, este valor constante significa que esta tensão não varia ao longo do tempo, portanto, não é uma bateria cuja tensão está diminuindo ao longo do tempo. Esta tensão provém de uma fonte de tensão de saída fixa, ou seja, nós vamos reduzir esta tensão de valor fixo para uma tensão de menor valor aqui em nossa carga. Outro detalhe é que a carga aqui na saída do nosso regulador é uma carga de valor constante ou valor fixo. Isto significa que a gente, em momento algum, vai variar o valor desta carga, da corrente de carga ou o valor da resistência de carga. E até mesmo essa carga não vai ser retirada do sistema. Ela não é desconectável. Portanto, a gente tem o primeiro caso onde a tensão de entrada é constante e a carga RL aqui definida é de valor constante. O nosso regulador, pois bem, ele é constituído de um resistor RS ou resistor série com a fonte e um diodo Zener. Este é o nosso esquema, este é a nossa topologia do regulador que a gente vai abordar hoje. Muito bem, para fazer a análise desse regulador, nós iremos iniciar então aqui com a lei de Kirchhoff das tensões na malha de entrada. O que seria a malha de entrada? É a malha composta pela tensão de entrada, o resistor série e o diodo Zener. Muito bem, fazendo a somatória das tensões neste caminho fechado, nós temos que, segundo a lei de Kirchhoff das tensões, o somatório de todas as tensões tem que ser zero ou nulo. Muito bem. Então, começando aqui pela tensão VE, menos VE, mais VS, a tensão no resistor RS, mais VZ, isto tudo tem que dar zero. Isolando a tensão no resistor série, nós temos então que a tensão aqui em cima desse resistor série é dada pela tensão de entrada VE menos a tensão que vai ficar no diodo Zener. Muito bem. Bom, como a tensão de entrada é um valor constante e a tensão no Zener é um valor constante, ou seja, lembrando que um diodo, quando dispara, ele grampeia na tensão de trabalho, então esse valor é aproximadamente constante, a tensão de entrada é constante, e isso sugere então que a tensão no resistor RS, ou resistor série, também é um valor constante. Muito bem. Pela lei de Ohm, temos então que o resistor RS é a tensão sobre ele, divididos pela corrente que irá passar por ele. E S é a corrente total aqui do circuito. Logo, isolando aqui o nosso RS, substituindo a tensão no resistor que a gente acabou de encontrar aqui em cima, VE menos VZ, na fórmula do resistor RS, nós temos que o resistor RS depende da tensão da entrada, da tensão do Zener e da corrente total do circuito. Aqui nós chamamos equação 1. Muito bem, passando então para a lei de Kirchhoff das correntes no nó A. Estamos aqui junto ao nó A. O que nós temos aqui? O somatório de todas as correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. Ou a soma de todas as correntes no ponto A tem que ser zero, segundo a lei de Kirchhoff. Neste caso, a corrente total que chega no ponto A é a corrente IS, a corrente sobre o resistor RS, e a corrente que sai do ponto A é o somatório da corrente do Zener mais a corrente de carga. Nós temos aqui um divisor de corrente. Muito bem. Equação 2. Substituindo a equação 2 na equação 1, nós teremos que vamos pegar esta equação 2 e substituir aqui na equação 1. O IS vai ser substituído aqui na equação 1.
Muito bem, temos então que o nosso resistor RS agora depende da tensão de entrada, da tensão no Zener e do somatório das correntes no nó A, ou seja, ele também depende da corrente do Zener e da corrente de carga. A soma dessas duas correntes é a corrente total do circuito. Está aqui então a equação para o cálculo do resistor série. Muito bem, um exemplozinho aqui para ilustrar a dinâmica do cálculo, onde nós temos uma tensão de entrada de 10 volts, uma lâmpada como carga, uma lâmpada de valores nominais 6 volts, 1 watt, e se deseja calcular o valor de RS para que ele absorva a diferença da tensão de entrada em relação à tensão que deve existir na saída. Neste caso, nós temos o seguinte: queremos alimentar uma lâmpada com 6 volts de tensão, mas a nossa fonte possui 10 volts aqui na entrada. Ou seja, a diferença de 10 para 6 deve ficar em algum lugar, e este lugar está aqui, é o nosso resistor série, que tem o papel então de absorver essa diferença de tensão. Muito bem. Na hora de escolher o nosso Zener, um outro detalhe importante é a potência de trabalho desse diodo Zener. O valor aproximado aqui para dar um startup seria utilizar um Zener com a potência mínima 2 vezes maior que a potência de carga. Como a nossa carga é 1 watt, nós poderíamos estar trabalhando com um Zener de 2 watts tranquilamente. Muito bem, então aqui aplicando a lei da potência e a corrente no Zener é a potência do Zener divididos pela tensão do Zener. Nós estamos trabalhando com um Zener de 2 watts, um Zener com tensão nominal de 6 volts. Por que 6 volts? Porque o Zener tem que fornecer a tensão de 6 volts para a lâmpada. Isso nos dá uma corrente Zener de 1/3 de ampere, ou 0,33 amperes. A corrente da carga, por sua vez, é a tensão Zener, ou seja, a tensão de alimentação da carga, divididos pela resistência da carga, que seria igual a potência da carga divididos pela tensão da carga, ou seja, 1/6 de amperes. Então, está aqui a corrente do Zener, 1/3 de ampere, mais a corrente de carga, 1/6 de ampere. Usando a equação 3, definida anteriormente, nós temos então que o resistor RS seria um valor equivalente a 8 ohms. Está aqui o exemplo, então, para ilustrar o cálculo do resistor RS, que permite, então, a regulação de tensão da carga com valor de 6 volts. Bom, melhorando, então, esta forma de dimensionamento do resistor RS, veja que aqui nós encontramos um valor de 8 ohms no exemplo. Mas, será que este 8 ohms aqui é um valor comercial? E se eu não quero utilizar uma associação de resistores para compor esse valor RS? Bom, existe uma outra forma de flexibilizar o cálculo do RS que a gente vai estudar a seguir. Então a ideia aqui seria encontrar um valor de RS que pudesse ser escolhido dentro de uma faixa de valores comerciais, entre um valor mínimo e um valor máximo. Para isso, a gente vai, então, descrever esse exemplo, né? Exemplo 2, onde eu tenho aqui encontrar a faixa dos possíveis valores de RS, considerando os limites de operação do diodo Zener, IZ máximo e IZ mínimo. Então, cabe aqui um comentário. Lógico, a gente quer encontrar os valores mínimos e máximos de RS para poder especificar um valor dentro dessa faixa, de preferência um valor comercial. Então, como nós sabemos, o diodo ele possui uma potência máxima de trabalho. Essa potência máxima de trabalho vai me dar a máxima corrente possível de trabalho do diodo. Nós temos aqui, então, a curva de trabalho de um diodo Zener. Veja que ele opera no terceiro quadrante com tensões negativas e correntes negativas, ou seja, tensões de polarização contrárias e correntes contrárias. Como o diodo Zener ele é um diodo
limitado em potência, então eu tenho que tomar cuidado para que o RS escolhido aqui não deixe que a corrente no Zener ultrapasse a máxima corrente que ele suporta. Por outro lado, eu também tenho que escolher um diodo Zener que suporte a mínima corrente sem entrar em bloqueio. Ou, por outro lado, eu tenho que especificar um valor RS mínimo que não deixe com que a corrente no Zener caia abaixo do IZ mínimo. Então, o nosso Zener ele vai operar dentro dessa faixa de corrente mínima e máxima, sempre observando que o RS que eu utilizar no circuito não deve deixar que a corrente caia abaixo da mínima. Por quê? Porque senão o Zener bloqueia e ele deixa de regular a tensão. E para que a corrente no Zener não ultrapasse a corrente IZ máxima, ou seja, a corrente de Zener máxima, ocorrendo assim a queima do diodo Zener. Então, qualquer valor de corrente de projeto no diodo Zener dentro dessa faixa de operação estaria ok. Bom, como é que seria a solução desse projeto? Nós temos aqui então o esquemático do circuito, tensão de entrada, uma fonte de alimentação constante, o nosso regulador Zener, resistor série e carga. Muito bem, para isso, dados conhecidos, a potência do Zener tem que ser maior ou igual a 2 vezes a potência de carga, pelo menos. A tensão no Zener vai ser igual à tensão da carga, ou seja, eu vou ter uma carga com uma determinada tensão de trabalho, o Zener vai ter que possuir a mesma tensão de trabalho da carga. E V é um valor de entrada que eu tenho que eu desejo diminuir aqui na minha carga. Muito bem, então esses são os dados conhecidos. Tendo a potência Zener, o que eu posso fazer? Calcular a potência ou a corrente máxima no Zener em função dessa potência. A corrente máxima no Zener seria então a potência do meu Zener dividido pela tensão de trabalho deste Zener. A tensão de trabalho do Zener é a tensão de carga. A potência do Zener é a potência que eu vou escolher aqui no início do projeto. Se você tem um Zener, se você tem o catálogo do Zener e o catálogo já especifica essa corrente IZ máxima, você vai utilizar a corrente máxima do catálogo. Assim como se o catálogo fornece a corrente mínima de trabalho, você pode tirar do catálogo. Caso contrário, existe uma aproximação aqui onde a corrente mínima é 10% da corrente máxima de trabalho do nosso diodo Zener. A corrente IL, a corrente de carga, é simplesmente a tensão Zener divididos pela resistência de carga. Muito bem. Aplicando a equação 3 aqui, RS é IV menos VZ sobre Z mais IS, definida no exemplo anterior, nós temos aqui então que o RS mínimo que eu posso colocar no meu circuito vai depender então, o mínimo resistor que eu vou colocar no circuito não deve deixar que a corrente aqui no Zener ultrapasse a corrente IZ máxima. Eu estou usando a equação 3 e colocando os parâmetros sensíveis aqui no dimensionamento do RS. Novamente, o mínimo valor da resistência série que eu posso colocar no circuito deve, então, levar em conta que a corrente no Zener não ultrapasse a corrente máxima. A corrente de carga é um valor constante, tensão do Zener é um valor constante, e tensão de entrada é sempre o valor constante. Muito bem, assim temos o valor RS mínimo. O valor do RS máximo, ou seja, o máximo resistor que nós podemos colocar no circuito, ele deve levar em conta o quê? Se eu estou colocando o máximo resistor série, a corrente no Zener não deve cair abaixo da corrente mínima. Por quê? Porque senão o Zener entra na região de bloqueio e deixa de operar. Muito bem. Já temos as equações para o cálculo do RS máximo, RS mínimo, e como é que a gente escolhe o valor do RS? Bom, o RS ele tem que ser escolhido dentro dessa faixa, entre o mínimo e o valor máximo. Então aqui eu flexibilizo o meu projeto e posso escolher qualquer valor comercial, evitando assim o arranjo de
de série ou paralelo de resistores para compor o valor do resistor RS. Terminou aí? Não. Agora a gente precisa identificar a potência dissipada em RS. Porque na hora de especificar um resistor eu preciso da resistência, bem como da potência de trabalho. A potência dissipada no resistor RS vai ser dada pela seguinte equação: RS vezes IS ao quadrado. O RS nós acabamos de especificar aqui nessa faixa, e o IS ao quadrado vai ser dada pela essa fórmula aqui. A corrente no resistor série é o que? A tensão de entrada menos a tensão do Zener divididos pelo resistor que eu acabo de escolher. Ou seja, a tensão do resistor série divididos pelo resistor série. Com isso, a gente encontra aqui a potência no resistor série. Muito bem. Para finalizar, a gente vai então aqui para um exemplo prático. Temos então uma fonte de 12 volts constante. Temos aqui uma carga que nada mais é do que um LED que nós desejamos alimentar. E para isso, nós vamos aqui especificar então o resistor série e o diodo Zener para fazer este trabalho. Bom, o diodo que nós vamos trabalhar aqui é um diodo conhecido como 1N5346B da Motorola. O LED que a gente vai utilizar está aqui, tem valores aproximados de 20 mA, 2 volts. Ou seja, o LED na condução ele fica com 2 volts sobre ele, com 20 mA de corrente. E a tensão de entrada aqui, 12 volts. Então está aqui. O catálogo do diodo que a gente vai utilizar é um diodo 1N5346B, está aqui. E esse diodo Zener 1N5346B é um diodo de 9,1 volts, está aqui, 9,1 volts. O catálogo me fornece aqui o IZ máximo de 520 mA, 520 mA, está aqui no finalzinho. Que a tensão de trabalho desse diodo é 9,1 volts. Então, recapitulando, nós vamos reduzir a tensão de 12 volts de uma bateria, de uma fonte de tensão fixa, para uma tensão de trabalho de 9,1 volts, para alimentar uma carga de 20 mA, que nada mais é do que um LED. Então, tudo isso são os dados para que eu possa especificar aqui qual é o valor correto do RS, para quê? Para que o diodo Zener não entre no bloqueio ou para que o diodo Zener não queime. Então, eu tenho que acertar um valor certinho aqui para que tudo isso funcione dentro de acordo com os parâmetros de projeto. Esse diodo 1N5346 aqui foi escolhido apenas para propósitos de projeto. Nesse caso, um exemplo. Se você tivesse uma carga aqui de 6 volts, você teria que procurar um outro diodo aqui, um outro código de diodo para alimentar essa carga de 6 volts. Muito bem, continuando então. O IZ máximo eu tirei do catálogo, 520 mA, e o IZ mínimo, como não tenho no catálogo, eu vou utilizar uma aproximação para 10% de IZ máximo. Está aqui 0,052 mA. Cálculo então do resistor do LED que a gente vai pôr aqui no circuito. Bom, como o Zener vai trabalhar com 9,1 volts, eu vou estar alimentando a minha carga com 9,1 volts. Eu sei que eu quero deixar uma corrente passar pelo LED de 20 mA. E esse LED aqui trabalha com uma queda de tensão de 2,3 volts aproximadamente. Aplicando então a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha de saída, o que a gente tem? Menos VZ mais VR mais a tensão no LED é igual a zero. Somatório de todas as tensões na malha tem que dar zero. Isolando a tensão do resistor, que é o objetivo do cálculo aqui, eu tenho que a tensão que sobra para o resistor é o 9,1 que vem do Zener, menos 2,3 que vão para o LED.
portanto 6,8 volts. Então eu vou especificar um resistor para que ele fique com excedente de 6,8 volts e que ele libere uma corrente de 20 miliamperes. Portanto, o valor desse resistor é de 340 ohms. Agora a gente passa para o cálculo do resistor RS, resistor do regulador de tensão. Aplicando a fórmula do RS mínimo, eu tenho que levar em conta então o IZ máximo. Isso me dá uma resistência de 5,37 ohms, resistência mínima. A resistência máxima que eu vou pôr no circuito deve levar em conta o que? A corrente do Zener, aqui tem um erro, é a corrente de Zener mínima. Ou seja, vou pôr o máximo resistor, não quero que a corrente caia abaixo da corrente mínima de Zener. Corrente mínima de Zener, 52 miliamperes. Portanto, nós teremos aqui um resistor máximo de 40,28 ohms. Então, a minha faixa de escolha é entre 5,37 ohms e 40,28 ohms. Essa é a faixa de trabalho aqui do nosso projeto. Como para efeito de cálculo, para efeito de prática, eu tive que fazer um arranjo de resistores. Esse arranjo de resistores deu um total aqui de 14,1 ohms, ou seja, o arranjo que eu vou utilizar para representar o RS são 4 resistores de 4,7 ohms, que medidos em série aqui me deu um total de 14,1 ohms para esses três resistores, na verdade, não 4. Muito bem, está aqui ó, o RS medido 14,54 ohms e não 14,1 ohms. E agora eu passo para o cálculo da potência, né? Alguma dúvida aqui? Vamos repetir, ó. Eu tenho aqui um RS mínimo de 5, um RS máximo de 40. Na verdade, aqui eu vou fazer um arranjo com 3 resistores de 4,7. O arranjo daria 14,1 ohms de 4,7. Os 4,7 medidos na prática deram 14,54 ohms. Muito bem. Agora eu passo ao cálculo da potência desse resistor RS, porque eu não quero que na hora que eu vou montar esse circuito ele acabe torrando ou queimando. A corrente IS então seria V menos VZ sobre RS, que me dá um total aqui de 199,45 miliamperes. Calculando então a potência do circuito me dá um total de 578 miliwatts. E aqui vem então uma observação importante. A resistência calculada deve ter uma potência de 578 miliwatts, porém na prática devemos utilizar uma potência maior para que o resistor não danifique. Na prática, pelo menos no mínimo, 3,33 vezes maior do que a potência calculada. Então aqui a gente teria que ter pelo menos aqui no mínimo 2,6 watts para que esse resistor não vire um chuveirinho e não queime. Então está aqui o circuito, o resumo do circuito final. Um resistor, uma associação de resistores de 14,54 ohms. O nosso diodo Zener de 9,1 ohms, alimentando uma carga aqui que é um LED. Para essa carga foram utilizados aqui 2 resistores paralelos de 560 ohms, que aproximadamente deram aqui 340 ohms medidos. Muito bem, vamos ver se isso aí funcionou na prática. Vamos lá para o circuito prático. Está aqui o circuito, eu vou ligar a fonte. 12 volts de entrada. E aqui o regulador Zener indicando que a saída está corretamente em 9 volts. Ok, o LED não dá para ver muito bem, mas ele está aceso. E com isso a gente finaliza mais essa videoaula sobre regulador Zener. Ainda existem 3 outros casos a serem considerados que serão abordados futuramente. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.